Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é o professor Legramonte trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal de métodos de leitura. Bom, o primeiro vídeo que nós inauguramos o canal, então eu mostrei de forma geral o método, o que está positivo e negativo de forma geral na vida de vocês. Eu vou fazer novamente o método positivo e negativo, mas agora voltado para um tema que é muito peculiar a quase todo mundo que procura uma leitura oracular, que é amor, relacionamento amoroso, vida amorosa. Então, nesse vídeo, você vai dar uma pausa, coloca aí no comentário tarô ou baralho cigano, qual vai trazer para você uma visão do que está positivo e do que está negativo na sua vida amorosa. No setor da mandala astrológica, é o setor 5, a casa 5, que vai falar dos amores e prazeres. Esse vai ser o tema. Então, já dá uma pausa aí, aproveita, curta, comenta, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, Professor Legramonte. E também, se você não é inscrito ainda no canal Evandro Legramonte, se inscreve também, ok? Aqui no Professor Legramonte a gente vai focar mais métodos de leitura, mas eu quero sempre fazer o método com prática com vocês. Então vai ser um método você já vendo como funciona na prática. E o legal é que você ganha aqui uma leiturinha free para vocês, tá joia? Vamos lá então. Ok, já deram a pausa, já escolheram, comentaram qual que vocês querem? Muito bem, então vamos pegar aqui o nosso queridinho tarô e vamos embaralhar. Para quem escolheu o tarô, o que está positivo e o que está negativo na vida amorosa de quem escolheu o tarô. Embaralhamos para entrar em sincronicidade com a lei da sincronicidade. Vamos abrir aqui um leque para trabalhar a lei do aleatório. Muito bem, então aqui o que está positivo e aqui o que está negativo. Tá joia? Muito bem. Vamos pegar agora o baralhinho cigano. Então, para quem escolheu o baralho cigano, o que está positivo e o que está negativo? Vamos lá. Então, aqui o que está positivo e aqui o que está negativo. Eu estou fazendo força de não virar a carta, porque no dia a dia a gente já vira direto, né? Aqui eu deixo aqui no suspense do João Kleber para vocês, tá joia? Muito bem, o outro vídeo eu comecei pelo tarô. Esse vídeo eu vou começar pelo baralho cigano. Então, você que escolheu o baralho cigano, o que está de positivo na tua vida amorosa e afetiva? A carta da carta, né? O 7 de espadas. Quer dizer que você se comunica bem, você tem recebido boas mensagens para a tua vida amorosa afetiva, você tem enviado boas mensagens. Aqui a carta da carta vai trazendo para a atualidade, quer dizer que você está participando de algum aplicativo de namoro, caso você esteja sozinho. Se você tem alguém, quer dizer que você está se comunicando bem com alguém. Então, se você tem alguém, quer dizer que você se comunica, troca mensagens de forma positiva. Se você está sozinha ou sozinho, quer dizer que você está dando boas cantadas, mandando mensagem para os aplicativos de namoro. Então, isso é o que está positivo. Então, você sabe se comunicar bem, beleza. E você entende bem a comunicação das outras pessoas, ok? Mas o que está negativo? Que tua vida amorosa não está indo como você gostaria. Saiu aqui a carta da criança. Eu vou virar de ponta cabeça, tá? Só para a gente ilustrar. Então, a criança, no normal, é alegria, felicidade, brincadeira. Só que quando o sentido negativo da carta da criança, no baralho cigano, é birra, é imaturidade. Então, de repente, você está se relacionando com pessoas imaturas, pessoas birrentas, pessoas que só querem se relacionar com você porque você dá um presentinho bacana. Isso acontece muitas vezes quando as pessoas procuram pessoas muito mais novas para namorar, aí começa a dar presentinho para agradar, só que a pessoa é infantil, né? E embora tem tanta gente da mesma idade de cada um de vocês que é tão... Então, assim, você está atraindo para a tua vida pessoas muito infantilizadas,
né? O naipe aqui é o valete de espadas, né? Então você está atraindo pessoas infantilizadas. Você precisa mentalizar para atrair pessoas mais maduras mentalmente. Agora, bebê, se é você que está agindo com infantilidade, palminha no bumbum e vamos tomar um pouco de vergonha na cara. Professor Alegramonte, assim, ele fala mesmo. Muito bem. Vamos agora a você que escolheu o tarô, o que está positivo e o que está negativo na tua vida amorosa. Muito bem. Vamos lá. O que está positivo? Olha que interessante. Eu achei isso fantástico. O pajem, ou seja, o valete de espada. E aqui, no baralho cigano, também saiu o valete de espada. Só que aqui é a carta da criança. No tarô, o valete de espadas não vai falar de criança, mas vai falar de jovem. Só que como está no positivo, o valete, a espada está ligado à mente, está ligado às ideias, né? Só que lá no fundo tem umas nuvenzinhas, né? Como ainda o valete está aprendendo a lidar com a espada, muitas vezes ele erra, ele tem dúvida. Mas como a carta está no positivo, quer dizer que você está aprendendo bem, você tá tendo inteligência para gerenciar a sua vida amorosa e afetiva, você flerta bem, você está agindo bem, você está se vestindo bem. Então você é jovem, você está aprendendo ainda sobre a vida amorosa e afetiva, né? Independente da idade, às vezes a pessoa está com 60 anos e agora que ela está aprendendo, né? Idade de menos, né? Aqui nós estamos falando da idade mental em si. E você está sendo assertiva, você está sendo assertivo, está tendo atitudes positivas. Por quê? Você aprendeu com os erros, com as dúvidas e as inseguranças do passado, tá joia? E você tem jovialidade e inteligência para se relacionar. Mas o que está negativo na vida de você que escolheu o tarô? Saiu aqui os 5 de ouros. Os 5 de ouros, no normal, ele já é uma carta negativa, porque o 5 de ouros é pobreza material. Então, o naipe de ouros está ligado à matéria, o 5 de ouros, pobreza material. E aqui eu quero saber realmente o negativo, né? O negativo, então aqui eu vou ver o negativo do negativo. Então aqui não é invertido, gente. Presta atenção. Quando sai uma carta negativa, eu quero saber o negativo. Negativo é uma coisa, nem sempre o invertido, então não estou falando invertido, gente, estou falando de negativo, tá bom? Às vezes a gente o bate, confia igual, mas no caso aqui eu vou olhar o negativo. E é o negativo do negativo. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, por isso que a gente tem que praticar. Então aqui eu vou olhar apenas o copo cheio. Aqui, independente da carta que sair, eu vou olhar o copo quase vazio. Lembra aquele negócio, o copo quase cheio, o copo quase vazio? Aqui eu vou olhar o copo quase cheio, então olha o aspecto de luz. E aqui o negativo. Então o que acontece? Os 5 de ouros, para quem tem um relacionamento, quer dizer que o relacionamento está fraco. É um relacionamento pobre. Pobre no sentido material mesmo, você entendeu? Às vezes o casal não tem dinheiro para ir tomar um lanche, o casal não tem dinheiro para assistir um filme no cinema, né? Então, assim, um casal assim que tá... Por quê? Para você desenvolver um relacionamento, vocês têm que viver. Não só trabalhar e casa. E às vezes um dos dois está desempregado, não consegue emprego, não tem estudo. Então, às vezes, aqui por seu valete de espada, você é tão inteligente, a outra pessoa não estudou muito. Você gosta da pessoa, não estou desfazendo de quem não tem estudo. Mas é difícil você ter um relacionamento com alguém que de repente não consegue emprego. Ou o 5 de ouros também vai falar de doença. É uma pessoa que é doente, ela não tem condição, às vezes, até de trabalhar. Se receber, recebe aquela verbinha de ajuda do governo, né, um auxílio saúde, né? Então, assim, tem N coisas que podem acontecer aqui com essa carta. Então, aqui eu tenho uma pobreza no relacionamento, entendeu? Então, a área amorosa.
Agora, se você está só, às vezes você é uma pessoa muito inteligente, mas você não tem condições agora de namorar. Eu falo porque isso aconteceu comigo na minha vida. Né? O começo da minha adolescência, por exemplo, eu saía a pé para ir naquela época, né, a gente nos clubes, né, na época era boate que tinha, mas não era boate de striptease, gente. Era boate, pode dizer, era dance, tocava dance, tinha boate que tinha música sertaneja tocando, geralmente tinha as bandinhas que tocavam ao vivo, a gente pagava e entrava. E eu ia a pé, e às vezes com o dinheiro contado para entrar lá, para tentar conquistar alguém, né? E muitas vezes não tinha dinheiro para ficar tomando bebida. Aí a pessoa falava assim, você tá de moto aí? E eu falava, não, eu tô a pé. Então, assim, às vezes, se você tá sozinho, às vezes essa pobreza material é que você não tá tendo agora condições de ter um relacionamento. Ou se você tem um relacionamento, os dois estão em dificuldade, ou a outra pessoa está em dificuldade material mesmo. Mas lembre-se, você tem a inteligência. E é com essa inteligência que eu dei a volta por cima. Né? Depois de um tempo eu consegui comprar uma motinho, aí com a motinha já as meninas já queriam andar na minha garupa, né? Então, você tendo estudo, por isso que estudar é importante, que através da inteligência você dá a volta por cima. Aí você passa a ter condições de ter um relacionamento, tá joia? Então, essa aqui é a nossa... Então, aqui eu fiz um positivo e negativo, né, focado para a vida amorosa. Como aqui é coletivo, eu tive que falar muitas coisas de cada coisa, porque eu não sei, quando eu vou atender uma pessoa, não, se eu vou abrir aqui um positivo e negativo, se eu sei se a pessoa ela tem alguém ou nem no amor, né? Então a gente já vai direto no objetivo, porque você está atendendo uma pessoa, você já conhece o contexto. Como aqui nos vídeos eu não vou conhecer o contexto, porque é coletivo, então eu estou falando da forma mais abrangente e de forma prática. Muitas vezes eu vou falar coisas aqui que você fala assim, mas isso não está no manual de tarô, isso não está no livro do baralho cigano. De fato, eu falo coisas nas minhas aulas, né, que elas não estarão em livro nenhum, porque está na minha prática. Eu vivencio, então eu estou trazendo o que é a prática. É claro que eu estudei, porque assim, como eu aprendi com o Dr. Larry Ribeiro, o aprendizado tem 4 fases. A primeira fase, você não sabe o que você não sabe. A segunda fase, você toma consciência do que você não sabe. Na terceira fase, você toma consciência, que aí você estuda, você vai ter consciência do que você sabe. E o quarto estágio é que eu estou hoje. Eu não tenho consciência do que eu sei. Eu sei tanta coisa que eu já não sei o que eu sei. Aqui eu não sabia o que eu deveria aprender. Aqui eu aprendi o que eu deveria aprender e aqui eu sabia o que eu não sabia. Aqui eu aprendi e aí eu sei o que eu sei. E aí eu pratico, usando os estudos, você chega no quarto passo, que você já não tem ideia do quanto você sabe. É que nem dirigir carro. Você vai aprender a dirigir um carro, você não sabe, se você nunca dirigiu um carro, você não sabe o que você tem que fazer. Você não sabe que tem que abrir a porta, sentar, puxar o cinto, né? Verificar se o carro está no ponto morto. Aí você vai fazer as aulas. Aí você começa, a primeira aula, você começa a entender o que você não sabe. Eu não sei que tem que... não sabia que tinha que abrir a porta. Eu não sabia que eu tinha que colocar o cinto, verificar o neutro no câmbio da partida, né? Engatar as marchas. Aí, quando você aprendeu, você se formou na autoescola, agora eu sei que eu tenho que chegar, desarmar uma arma, abrir a porta, sentar, fechar a porta, puxar o cinto de segurança, colocar o câmbio no ponto morto, verificar se o freio de mão está puxado. Tem carro que você tem que apertar a embreagem com o pé para dar a partida, senão o carro não dá partida, você não pode colocar o pé na embreagem, sistema de segurança. E aí chega uma hora que você já chega no carro, multa, dirige, vai e volta, e você nem analisa mais. Por quê? Você chegou no quarto ponto. Então, como eu estou aqui no quarto ponto, muitas vezes eu vou falar coisas que não está em livro, não está em manual, porque está na prática. E hoje eu gosto de trazer a prática dentro de um método para ajudar vocês na leitura também de vocês, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo uma dinâmica. Serve tanto para quem quer aprender, quanto para quem quer ganhar uma consulta fria aqui, ok? Agora, se você quer conhecer mais meus cursos e as minhas consultas, acessem o site legramonte.com.br. Até o próximo vídeo. Namastê, luz e paz. Gratidão.